primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Ricardo e da vice-presidência para estar conversando com vocês sobre esse tema que é, ao mesmo tempo, instigante e bastante controverso. O que eu vou abordar é o uso de estimulantes cognitivos em indivíduos sem uma patologia psiquiátrica determinada. Em primeiro lugar, como esse é um tema que obviamente tem implicações claras com todas as questões de potenciais conflitos de interesse, aqui estão os meus potenciais conflitos de interesse, desde o local de trabalho, verbas de pesquisa, apoio de educação médica continuada, honorários de palestrantes, participações acionárias, conselho consultivo e outro tipo de participação. Também um agradecimento especial, como sempre. Hoje nós temos 56 pessoas que trabalham junto conosco no programa de déficit de atenção e hiperatividade. São pessoas que trabalham de tempo parcial e de forma voluntária nas mais diversas áreas do programa. Não está indo aqui. Bom, o Ricardo mencionou que o tema esteve em evidência. Tá bem. Então, o Ricardo mencionou que o tema esteve em evidência há alguns meses, mas na verdade ele continua em evidência. Esse é a capa do Scientific American, que vai sair amanhã, aonde a capa de novo traz o assunto de pílulas que fazem você ficar esperto, né? O que você deve saber sobre os estimuladores cognitivos. Então é um assunto que vira e mexe nos últimos meses, tem chamado a atenção tanto da mídia leiga quanto dos jornais científicos. Aqui, por exemplo, é o debate que aconteceu há 3 meses atrás no British Medical Journal, aonde havia um debate se era aceitável para as pessoas tomarem metilfenidato para aumentar a sua performance. Um professor de bioética e diretor do Instituto de Bioética da Universidade de Manchester se posicionando a favor, e um professor de neurologia se posicionando contrário à utilização de metilfenidato para melhorar a performance. Esta discussão, além da mídia, ou além dos jornais científicos, também no nosso país tomou parte na mesma época de revistas de circulação internacional. Então, nacional. Então, o que eu estou querendo contextualizar para vocês é que esse é um tema bastante atual e bastante polêmico e que vem ocupando um espaço tanto na mídia médica quanto fora da mídia, na mídia leiga. Bom, a primeira questão importante para que a gente possa entender como esse assunto deve ser contextualizado é procurar entender como o transtorno de déficit de atenção ou como a variável déficit de atenção ela se apresenta dentro da população em geral. Então, se vocês olharem, eu selecionei alguns 2 ou 3 trabalhos apenas para enfatizar que se tu olhas a distribuição da variável desatenção na população, essa é uma distribuição claramente dimensional, ou seja, não existe o grupo dos indivíduos atentos e o grupo dos indivíduos desatentos. Quando se utiliza, por exemplo, essa abordagem taxométrica, que é uma forma de analisar se, pegando qualquer variável numa população, esta variável tem distribuição categórica ou distribuição dimensional, e aqui foram avaliadas 2 amostras, uma amostra de populacional de crianças, com 1.700 crianças e 1.200 crianças e adolescentes na Austrália. Os resultados claramente documentam, aqui é uma simulação matemática, que são os resultados de pesquisa nas amostras diferentes, e aqui a simulação. Quando tu tens uma distribuição categórica, tu tende a ter matematicamente uma curva e uma descontinuidade na parte superior, como se vê aqui. E quando tens uma distribuição dimensional, se espera uma distribuição matemática num contínuo. E como vocês veem, os dados de pesquisa mostram claramente que os sintomas de desatenção e hiperatividade na população se distribuem de forma dimensional e não de forma
categórica. Ou de uma outra forma de poder ver isto é que, dependendo do número de sintomas de desatenção na população, variando de 0 até 10, os desfechos negativos, como fumar, problemas com álcool, uso de cannabis, problemas com polícia, evasão escolar, eles vão aumentando linearmente com o aumento do número de sintomas de desatenção na população. Então, esses dados nos levam a ter uma ideia muito clara que no mundo dos pesquisadores não há dúvida que a variável atencional, para a qual esses medicamentos são utilizados para melhorar a performance atencional como parte do desenvolvimento cognitivo, esta variável é uma variável dimensional na população. Na verdade, no mundo clínico, nós colocamos um ponto de corte arbitrário a partir do momento que, com a frequência ou intensidade dos sintomas, isto está associado ao maior prejuízo funcional na vida do indivíduo. Na verdade, nesse Greyhound, nós estamos copiando o Greyhound do ano passado, do Flávio Fuchs, em que ele abordava da mesma forma, em outra área da medicina, se todos nós somos hipertensos, baseado na mesma premissa de discussão de lidar com variáveis dimensionais e a artificialidade do processo quando tu categoriza a informação. Então, esse contexto tem que estar na cabeça de todos para que a gente possa discutir a questão do uso de estimuladores cognitivos para melhora de atenção ou performance cognitiva. Nós estamos lidando com variáveis que são contínuas na população. Qual é a polêmica? A polêmica, na verdade, ela começa num artigo em 2007 da Nature, aonde ela publica sobre os estimulantes e ela diz o seguinte, que não há dúvida, os estudos têm mostrado que adultos com problema de memória e concentração devem usar estimuladores da cognição, e principalmente o metilfenidato. Existiam vários ensaios clínicos mostrando a eficácia do metilfenidato nessas situações. Adultos com outras doenças que prejudiquem concentração e memória, também o posicionamento era de que sim, menores de 18 anos, é claro, porque se usa para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A polêmica que eles levantam nesse artigo é, mas indivíduos saudáveis, ou seja, sem um diagnóstico psiquiátrico estabelecido, você usaria? Como você reagiria se seus colegas estudantes estivessem usando? Como a sociedade deve reagir? Então, a partir desse artigo, em 2007, surge a polêmica sobre o uso dessas medicações para melhorar atenção, concentração e cognição. Só para vocês terem uma ideia, aqui vocês têm o aumento de 93 para 2003 na venda de medicação para transtorno de déficit de atenção. E esse aumento, que ocorreu em torno de 85% em uma década, sem dúvida, não se deve apenas ao aumento do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. É claro que ao longo da década houve um aumento do diagnóstico em meninas e houve um aumento do diagnóstico em adultos, mas parte substancial desse aumento de uso de medicação nos Estados Unidos se deve ao uso de medicação em indivíduos saudáveis. Ou seja, o uso não médico de estimulantes, se estima que 2% da população americana deva estar utilizando estimulantes, sendo que 95% dessas situações são sem prescrição e 66% dessas situações sem prescrição se obtém de familiar ou amigo. Aqui apenas um parêntese que quando o médico prescreve metilfenidato, um cuidado especial que tem sido recomendado é que oriente o paciente que o número de caixas prescrito na receita amarela deva ser entregue pelo farmacêutico. O que a gente tem assistido, ou pela farmácia, melhor dizendo, o que a gente tem assistido é que alguns atendentes na farmácia, ao receberem uma receita de 6, 8 caixas de Ritalina, avisam para o paciente que só tem 2 caixas, dão 2 caixas e retém 6 caixas que eles podem jogar a um preço diferente no mercado.
Então, é importante que o médico que prescreve metilfenidato possa orientar o paciente a só receber o número de caixas prescrita na receita amarela, ou, se não receber, que fique registrado atrás da receita o número de caixas que foi fornecido. O uso não médico de estimulante, 2% ele é usado injetável, 11% inalado, e os de curta ação são muito mais abusados do que os de longa ação pela facilidade da apresentação. As razões que as pessoas indicam para utilizar os estimulantes: 40% para aumentar a produtividade, 23% para ficar acordado e 27% como recreação. 68% usam em conjunto com álcool. Numa revisão sistemática de 21 estudos englobando 113 mil sujeitos, 5 a 35% da população norte-americana já tinha, a academia universitária já tinha feito uso de metilfenidato. Vou trazer uns dados aqui de um trabalho coordenado pela doutora Cláudia Zobô, em que foi avaliado numa das universidades aqui em Porto Alegre, uma amostragem aleatória representativa de todos os cursos e turnos, 858 alunos sorteados, 731% responderam. Padrão de consumo de metilfenidato em estudantes universitários aqui em Porto Alegre. Aqui no Porto Alegre. Uso na vida de metilfenidato, 10% desses estudantes universitários já tinham utilizado metilfenidato. Se nós pensamos numa prevalência na população adulta ao redor de 3%, vocês têm uma ideia de que nós temos pelo menos 7% aí utilizando a medicação sem diagnóstico. Tá? Principais motivos para ter utilizado: melhorar a concentração, ficar mais tempo acordado, estudar melhor, ficar ligado e tirar o apetite. Dentre esses, só 21% para o tratamento de déficit de atenção e hiperatividade. 75% usou mais do que o prescrito para ficar ligado, acordar, sentir mais efeito e para perder apetite. E a origem, grande parte recebendo de amigos, colegas ou familiares, o que importa também para que os médicos possam orientar os seus pacientes quanto à importância da não distribuição da medicação. O padrão de uso de metilfenidato em estudantes da área de saúde, vocês podem ver que na área de saúde há um maior uso do que nas demais áreas. E isto fica ainda mais evidente, ou não mais evidente, mas também evidente quando se compara a medicina às outras áreas. Então, claramente está havendo um uso no nosso meio também, um uso, como os americanos chamam de diversion, um uso não médico da medicação. Dentro da polêmica, a Nature publicou um outro artigo em 2008, em que um professor faz um trote dizendo que o NIH endureceria ações contra cientistas que se dopam. Haveria até um Anti-Brain Doping Authority. Os cientistas teriam que jurar para receber verbas. E nessa brincadeira da Nature, pede que as pessoas online se registrem investigadores de ponta, quantos já teriam utilizados estimuladores cognitivos para melhorar sua performance. E o resultado desta enquete é que 20% dos investigadores nos Estados Unidos, nas suas diversas áreas, já utilizaram em algum momento estimuladores cognitivos para melhorar a performance. E o ano passado, em dezembro, então esse aqui foi o artigo que finalizou, vamos dizer assim, a polêmica, vem mais um artigo na Nature, sugerindo que adultos saudáveis possam utilizar expansores ou estimulantes de modafinil se desejarem. Pede uma abordagem de medicina baseada em evidências sobre os riscos e benefícios. Deixa claro que antes de se posicionar a favor ou contra, isso tem que ser tratado dentro dos mesmos princípios de medicina baseada em evidência, como outras situações que, segundo os autores desse comentário, que englobam vários cientistas americanos, um ou dois prêmios Nobel, a situação não estava sendo tratada dentro de um contexto de medicina baseada em evidência. Sugerem leis que evitem a coerção e minimizem as desigualdades. Como o Ricardo já mencionou, esse assunto saiu também para a área de outras revistas na área do The Economist, né, sugerem artigo editorial que o uso de estimulantes por pessoas saudáveis seja permitido. Então aqui está a capa da matéria. Qual é a evidência que a gente tem? A evidência que a gente tem, existem inúmeros trabalhos mostrando que metilfenidato melhora a memória de trabalho, espacial e planejamento. Metilfenidato, após a aquisição da memória, aumenta a persistência
da memória. O modafinil melhora o desempenho em testes neuropsicológicos e não tem nenhum caso de abuso ou dependência nessas situações. Nós estamos falando aqui de indivíduos saudáveis. Então, essa melhora acontece mesmo em indivíduos saudáveis. Danazepil melhora a memória episódica verbal e visual. O danazepil melhora o desempenho de pilotos em simuladores de voos complexos. A tomoxetina melhora a memória motora. Então, eu estou trazendo alguns exemplos, mas se vocês olharem a literatura, claramente existe evidência em voluntários saudáveis normais de melhora de desempenho nestas situações. Esses tratamentos disponíveis modulam sistemas catecholinérgicos e colinérgicos. Existem hoje em dia no pipeline das indústria farmacêutica mais de 600 substâncias em pesquisa, incluindo agentes estimuladores da atividade do glutamato e do MP ciclo, que facilitariam memória e atenção. Então, assim, esta é uma área que a indústria está investindo de forma significativa. Os riscos para muitas dessas drogas, os efeitos a longo prazo são desconhecidos, mesmo em populações clínicas. Virtualmente inexistem estudos a longo prazo em populações saudáveis, e no caso dos estimulantes existe risco de abuso e dependência e toda a questão do risco cardiovascular, que tem sido amplamente discutido em jornais da área de cardiologia. Eu vou só introduzir, conforme eu combinei com o Goldin, a parte do Goldin, do ponto de vista ético. O Goldin vai se detalhar nisto. O uso de drogas para melhorar o humor, cognição e temperamento na ausência de doenças. O Conselho de Bioética se pronunciou contra tal uso, baseado no efeito da felicidade artificial da fluoxetina, que os antidepressivos não seriam expansores afetivos. Isso ela se posicionou não quanto a essa questão que nós estamos discutindo, se posicionou quanto ao uso de fluoxetina para melhorar vamos dizer assim, a felicidade geral da população. O uso de medicamentos com potencial, há duas questões a considerar: o uso de medicamentos com potencial de abuso e dependência, a própria ideia de expandir a capacidade das pessoas normais com drogas estimulantes ou não, e basicamente o que eu acho que o Goldin vai estar discutindo com vocês, os grandes dilemas éticos são a questão da segurança, a questão da coerção nos ambientes de trabalho para que as pessoas comecem a utilizar substâncias para melhorar sua performance, a questão da trapaça e moralidade em concursos públicos, por exemplo, em quem usa e quem não usa, questões de pressão de mercado, mídia, ilegalidade e a justiça distributiva nessas situações. Então, esses são os dilemas com os quais se enfrenta ao lidar com essa questão. E é claro que, de uma forma mais conceitual, qual é o propósito da medicina? Se é tratar doenças ou se é melhorar o normal. O que envolveria melhorar a qualidade de vida, ou se pensa, se discute se é apenas uma qualidade monetária de vida. É preciso estabelecer, então, fundamentos para legitimar ou não essas opções. Isto é fundamental que aconteça, mas certamente a ciência ou a evidência não decidirão sozinhas essa questão. A ciência não decide sobre ética ou lei. E os próprios princípios éticos, como a gente sabe, são baseados em momentos históricos, e é possível que a nossa sociedade, com todas as pressões que existem hoje em dia na pressão na sociedade ocidental, onde o ganhador leva tudo, impõe pressões que podem reformular o que é moral e eticamente aceitável. E eu acho que a partir daqui eu vou passar a palavra para o Goldin, que vai explorar então esta área em maior detalhe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar. Eu acho que é uma discussão que cada vez ganha mais atualidade em função da expansão de possibilidades que está sendo oferecida. Aquilo que era uma coisa bem pontual, né, o professor Rode colocou, que na medida que se tem 600 drogas sendo pesquisadas para poder migrar para esse lado mais cosmético, a gente tem que realmente discutir isso de uma forma cada vez maior. Da mesma forma, o professor Rode, tendo em vista o significado do tema que a gente está abordando, esses são os meus potenciais conflitos de interesse nessa área. Eu acho que é sempre importante a gente poder abrir essa informação para evitar qualquer distorção em termos de posições que a gente possa vir a assumir. Quando se começou a discutir a questão da ética do uso da Ritalina, né, quando se começa a colocar
a série de situações, se isso afinal, que tipo de aspecto ético está por trás, de como é que a gente vai poder pensar isso na imprensa leiga aparecendo em abundância já desde 2007, né? E culminando com aquela perspectiva da Science quando faz aquela questão dos 20%. Aqui tem um documento que eu acho que a gente tem que sempre ter cuidado quando a gente usa. Os autores alemães, que quando eles falam de pesquisas de opinião pública, de enquetes, eles usam um termo que eu acho muito mais prudente do que quando a gente fala em opinião pública. Eles dizem que é a opinião publicizada. É aquilo que a pessoa julga que pode tornar público. E que isso pode ser tanto levado por um viés de que a pessoa, pelo constrangimento, pode omitir, quanto pela adesão a uma novidade, ele pode querer dizer uma coisa que a gente efetivamente está fazendo, porque é um modismo e a pessoa ela adere àquele modismo, apesar de não ter aquela posição formalmente. Então esse eu acho que é um ponto fundamental, que a gente tem que ter um pouco de precaução, que a gente fala em pesquisas de opinião pública, e vocês veem que os próprios institutos que avaliam essas questões já estão mudando a denominação, eles estão abandonando o termo pesquisa, eles estão chamando com o nome de enquetes. Se vocês olharem, as grandes empresas de opinião pública estão colocando embaixo sempre uma notinha dizendo o seguinte: não é uma pesquisa, mas é uma enquete que está sendo divulgada, para dizer que ela não tem o rigor científico, para dizer que mesmo que com todos os cálculos de tamanho de amostra, de precisão, aqueles dados de significância que eles apresentam, ela sempre tem uma probabilidade de erro absurdamente maior do que uma pesquisa feita com todo o rigor científico. Eu acho que isso é importante para a gente, às vezes, não se deixar levar pelo impulso simplesmente. Eu fiz questão de começar com uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas no fundo é a justificativa de tudo isso. Em 1970, Jacques Monod publicou um livro que é fundamental na história da ciência, que se chama O Acaso e a Necessidade. É um livro que ele pontua questões importantes na área da genética, e no meio do livro ele tem essa frase, que ele diz que a distinção entre objetos artificiais e objetos naturais parece a cada um de nós imediata e sem ambiguidade. Se analisarmos esses juízos, veremos, no entanto, que não são imediatos nem estritamente objetivos. Na medida que a gente está começando cada vez mais a usar recursos na área da saúde, envolvendo, por exemplo, próteses, órteses, substâncias que vão modular funções habituais do nosso corpo, a gente começa a questionar. E eu me lembrei de trazer esse texto do livro do Ítalo Calvino, do Palomar, quando ele coloca, que em volta da casa do senhor Palomar existe um gramado. Não se trata de um lugar onde normalmente deveria haver um gramado. Portanto, o gramado é um objeto artificial composto por objetos naturais, ou seja, grama. O gramado tem por finalidade representar a natureza, e essa representação acaba por substituir a natureza em si natural, mas artificial em relação ao lugar. Eu acho que esse aqui é o cerne dessa discussão. Até onde, mesmo usando substâncias que são da natureza, mas utilizadas em pessoas que não as têm como uma deficiência, a gente vai poder estar fazendo essa artificialização. E outra questão que é fundamental, que o professor Rode colocou, é a questão da gente tentar forçar na categorização uma variável que é contínua. Como se tivesse os que necessitam e os que não necessitam como dois grupos claramente definidos, quando isso é um contínuo que nós vamos ter que ver que muitas vezes a gente está lidando com pontos de corte que vão flutuar ao longo do tempo. Exemplo típico disso, escalas de depressão, que tiveram vários ajustes que, com o passar do tempo, tiveram que ser graduados com sintonia fina para ver efetivamente quem era ou quem não era, ou se simplesmente aquilo ali era uma variação da própria escala. E aí nos impõe, por exemplo, questões tipo: o uso de medicamentos psiquiátricos para melhorar cognição é equivalente ao uso de outros medicamentos como soníferos e vitaminas fora de suas indicações usuais? Essa é uma banalização que pode acontecer.
E o que a gente tem que pensar é assim: eu não posso discutir a adequação do uso de medicamentos unicamente pelo aspecto ético. Eu vou ter que dimensionar isso multiplamente. Eu vou ter que pensar que, obviamente, o uso de medicamentos tem uma base para a qual ele foi criado, que é inegavelmente assistencial, baseado em aspectos biológicos, que vai ter uma repercussão do profissional que as prescreve. Mas quantos medicamentos também têm usos que são espirituais e que acabam sendo contemplados pela própria legislação quando se fala em algumas substâncias que são consideradas entorpecentes e que tem até uma liberação em alguns países do mundo em função de um uso em práticas de rituais espirituais. O aspecto cultural, ambiental, científico, psicológico, educacional. E aí nós vamos chegar num outro aspecto fundamental da adequação de uso de medicamentos, que é o econômico-financeiro. De que talvez esse aspecto econômico-financeiro, e não é à toa que a revista The Economist se posiciona favoravelmente, potencialize vendas de produto para uma faixa de mercado que possa adquirir para uso recreativo. E isso, a história, por exemplo, do uso dos medicamentos em várias outras questões, por exemplo, em disfunção erétil, se sabe que a medicação não é utilizada unicamente por pessoas que detêm essa questão propriamente caracterizada como uma entidade para a qual a medicação foi utilizada. Ou seja, o uso recreativo é uma coisa inegável nessa área. Os aspectos políticos que envolvem. Vocês sabem que nessa área vai ter um racha violento entre pessoas a favor e contra, com claramente uma representação da legalidade, de como é que isso vai poder ser interpretado ou não. E aí tem uma coisa importante. O professor Miguel Reale introduziu no direito brasileiro uma noção de que a gente pode ter diferentes fontes do direito entrando na legislação, na jurisprudência, nos costumes e no ato negocial. E que isso deve ser enfocado na experiência que o direito tem quando a legislação, a jurisprudência, os costumes, o ato negocial, a gente vai ter que avaliar a sua vigência, a situação factual, ou seja, se de fato aquilo ali está ou não sendo posto em prática e que valor aquilo ali está querendo realizar. Vejam, por exemplo, o uso assistencial de uma medicação é regulado no Brasil por uma agência governamental chamada Anvisa, que vai regular que produtos podem ou não ser comercializados e para que indicações que eles podem ser prescritos oficialmente. Quando a gente está pensando num outro uso para uma substância, que é o uso experimental, ele é regulado pelo sistema de comitês de ética em pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que vão avaliar os projetos que vão fazer uso dessas substâncias e que vão poder dizer em quem, quando, em que dose, com que mecanismos de controle eles podem ser usados. E nós introduzimos um terceiro ponto no Brasil, que é uma questão atualmente extremamente importante, que é a questão da judicialização na área da saúde. Quando se faz medicamentos de uso excepcional que são liberados pelo Poder Judiciário. Medicamentos que ainda não estão em uso experimental de forma consagrada e jamais ainda foram regulados e que, por uma ação judicial, eles estão sendo fornecidos para pacientes. Ou seja, a gente vai ter todo um marco regulatório para uso assistencial, para uso experimental e essa interferência do Poder Judiciário, mas todos eles vão cumprir essa questão da vigência, da situação factual e do valor a realizar. Aquela situação que o professor Rode apresentou, que é extremamente comum em todos os medicamentos controlados, né? Do atendente do balcão da farmácia dizer que o estoque não está disponível para aquela quantidade para a qual ele foi prescrito e aquilo funciona como, entre aspas, uma reserva técnica da farmácia. A prescrição de 3 caixas de um determinado produto que na loja de medicamentos, vamos chamar assim, né, acaba sendo dito que só tem 2 e a reserva técnica está sendo constituída por uma caixa que pode ser comercializada sem a devida prescrição num sistema paralelo. E na medida que são drogas de uso continuado, que as pessoas vão continuadamente, isso se torna uma rotina. E aí vocês se imaginam se isso é 20% das prescrições, a gente tem um estoque monumental para fazer esses usos que vão extrapolar o assistencial, o experimental e o judicial. E que aí entra na questão do uso paralelo.
Ou seja, a questão básica que todo mundo refere sempre é a questão do uso experimental e do uso assistencial, e que a gente tem que lembrar que a gente está hoje em dia também fazendo uso compassivo. Né? A gente está liberando drogas experimentais para casos justificados, personalizados. O nosso Comitê de Ética em Pesquisa do hospital tem liberado sistematicamente usos compassivos, no sentido de dar uma carta de aprovação para aquele uso que é personalizado. É a única vez onde a identidade do paciente aparece em um documento do Comitê de Ética em Pesquisa é na liberação de uso compassivo, por ele ser direcionado especificamente para um paciente. A gente pode ter também acesso expandido, que é aquela questão de já ter um uso assistencial pré-comercialização, tem todo um regramento da Anvisa, e surgiu muito na questão de quando os estudos de fase 3 já estão completados, a droga já demonstrou a eficácia, mas ainda está naquele período regulatório de estar em acompanhamento, e já há essa liberação prévia para poder ser usada por grupos restritos de pacientes que vão ser alocados nesse processo de acesso expandido. Também tem o uso estendido, e muita gente confunde esses dois termos, porque eles realmente são parecidos, que é quando o grupo de pessoas que participaram de um projeto de pesquisa e teve um benefício efetivo com aquela medicação, tem acesso no sentido de continuar recebendo até que essa medicação possa ser liberada para uso assistencial. E aí vem um último uso, que é o chamado uso off-label. Ou seja, são aquelas medicações que estão liberadas para uso assistencial, mas que são utilizadas para outra indicação que não está adequadamente prevista na sua liberação. Vocês sabem que em algumas especialidades isso chega a ultrapassar 50% das medicações utilizadas e prescritas formalmente, porque essas medicações não estão liberadas, e aí o profissional banca o risco de fazer uma prescrição onde ele assume plenamente o risco de prescrever uma droga que existe no mercado, mas ele prescreve para outra finalidade. Isso é muito comum, tem especialidades que são, isso é uma necessidade em função do não registro para aquela indicação. Mas o uso off-label também se presta para a questão de uso para fins recreativos e para estilos de vida, que é o que a gente vai comentar. O Paul Wolff, num artigo sobre neuroética, na edição de 2004 da Enciclopédia de Bioética, já colocava essa denominação de drogas de estilo de vida, onde ele dizia que eram drogas desenvolvidas para uso em situações assistenciais que eram utilizadas para situações não assistenciais. Por exemplo, para melhorar ou incrementar funções tipo timidez, medo de apresentação, e aqui nós todos conhecemos a quantidade de medicamentos que são utilizados por músicos, né, por apresentadores em congresso, uma série de pessoas que utilizam drogas da área cardiológica para justamente poder ter aquela questão do medo do palco, por exemplo. Toda a questão de atendimento de dificuldades eréteis ocasionais que não configurariam claramente o uso, mas que são utilizados, de confundir tristeza com depressão e começar a usar essa medicação com essa finalidade, e de confundir déficit de atenção com distração. Ou seja, começar a ter toda uma medicalização de coisas que são inerentes ao contínuo do comportamento humano. E a isso foi dado esse rótulo, que é um rótulo que está se consagrando, de psicofarmacologia cosmética. E a questão que também aparece muito, esse uso de medicamentos psiquiátricos para melhorar a cognição pode gerar discriminação? Lembrem que discriminação é uma característica que surge quando alguém que é diferente começa a ser um desigual. Essa é a definição de discriminar. Alguém é discriminado quando uma diferença é tornada em uma desigualdade. E vocês veem que o Aristóteles já tinha essa noção quando ele falava que as justificativas éticas para as nossas ações podiam se basear no hábito local. Aquilo que todos fazem é aquilo que é correto. Mas mesmo assim tem exceções. Tem coisas que todos fazem, só por isso não quer dizer que isso passa a ser validado. E aí nós temos exemplos na nossa política que vocês todos conhecem, né? A questão do meio termo, aquela visão grega da virtude está no meio, mas nem sempre a virtude está no meio. Às vezes eu tenho que dizer que, olha, não é uma questão de um ponto intermediário, mas é não fazer ou ter que fazer.
mas a virtude do meio às vezes nem sempre é a melhor. E o Aristóteles então chegou finalmente naquilo que é a base de toda a ética que se utiliza desde a Grécia Antiga, que era aquilo que ele denominou com o nome de ortologos, que é a razão correta. É que eu tenho que embasar o meu pensamento ético em razões, em argumentos que sejam justificáveis, que sejam racionais, passíveis de discussão. Quando George Edward Moore trouxe a definição dele de ética em 1901, caracterizando que a ética é a investigação, e aqui ele usava o termo investigação como sinônimo de reflexão geral sobre aquilo que é bom, começou um problema terrível, e ele foi um dos grandes autores que se dedicou a vida inteira a trabalhar o que é bom. E vejam que o bom na teoria da emoção é aquilo que depende do gosto individual. Bom é aquilo que eu gosto. Se a outra pessoa não gosta, isso é problema dela, mas o bom é aquilo que eu gosto. No intuicionismo, é aquela situação mais difícil ainda. Eu sei que é o bom para mim, mas se alguém pergunta por que, eu não sei como definir. É aquilo que brota da intuição da noção de bom. É aquilo que se chama de intuição moral, de que quando a gente apresenta uma situação que nem essa, todo mundo que está aqui hoje já fica se posicionando, se é a favor ou contra. Mas se a gente perguntar as razões, muita gente não sabe dizer por que é a favor e por que é contra. Tem o positivismo moral, que é uma situação muito utilizada, que é aquela que diz o seguinte: é uma coisa que está fora de mim. Se todos fazem, se a vontade da maioria, deve ser bom. Se todo mundo achar que a opinião pública é a favor, então nós também temos que aderir a essa posição. Isso é moralmente válido. Era aquela questão lá do primeiro nível que Aristóteles dizia do costume. No utilitarismo, se isso me gera prazer, se isso gera felicidade para o maior número de pessoas, isso é bom para todos. Mas lembrem que a minoria também existe. Na lei natural, que busca a nossa autorrealização, se esse uso desses estimulantes gerar que a pessoa melhore, que ela tenha maior possibilidade, ótimo, isso é muito bom. E a questão da ética da situação vai depender de ações livres em determinada situação. Isso vai poder valer para concursos, vai valer só para o mestrado, no doutorado o aluno não vai poder fazer, vai ter que fazer um estudo, né, uma avaliação antes de entrar na hora da sua defesa para ver se ele está ou não usando um psicoestimulante. Ou, num concurso, nós vamos ter que ter a cota dos que usam metilfenidato e dos que não usam metilfenidato. E eu sou claramente defensor. Se a gente tiver isso, nós vamos ter a ética das cotas aplicada também ao uso dos estimulantes cognitivos. E aí eu vou poder optar se eu vou querer concorrer na categoria dos que usam ou dos que não usam. Né? E nós vamos ter níveis que vão fazer essa questão. Porque isso vai ser uma ação afirmativa de estimulantes cognitivos. Né? Os referenciais que a gente pode utilizar na ética para tentar argumentar aquilo do ortologos lá aristotélico, pode ser o referencial das virtudes, e aí vocês veem que aquela questão que o Rode colocou antes, da boa-fé, afinal, o nível de competição que nós vamos estar tendo, todo mundo vai estar entrando em condições de igualdade, eu vou estar abrindo que eu estou usando um estimulante ou não, se aquilo ali é genuíno em cada um de nós. Eu poderia usar várias dessas virtudes para justificar também o uso, se vocês quisessem pensar. Na questão dos princípios, que é o grande referencial que a ética normalmente usa, eu posso pensar, por exemplo, no princípio de justiça da não discriminação. A partir do uso eu vou estar discriminando um grupo em detrimento de outro. E notem que nos deveres a não discriminação está incluída na justiça, que é uma característica coletiva. Se eu migro para os direitos, a não discriminação passa a ser um direito individual. Eu não preciso pertencer a um grupo para não ser discriminado. Eu não posso ser discriminado porque eu sou eu mesmo. Ou seja, o que aqui é coletivo como dever é reconhecido como um direito individual de cada um de nós. Eu não vou ter que criar associação dos não usuários de estimulantes cognitivos para poder não ser discriminado. Eu tenho que não ser discriminado por ser eu mesmo, não por pertencer a um grupo. E talvez a grande justificativa que a gente possa desenvolver é a questão da corresponsabilidade. Afinal, isso é uma ação responsável do ponto de vista do nosso relacionamento interpessoal, ou isso é uma ação que vai ter, eu vou partir da neutralidade, que muita gente às vezes usa, de dizer assim,
É mais um recurso que a gente tem, e o uso pode ser bom ou o uso pode ser mau, e a gente pode ficar dizendo, porque a droga em si é neutra. Não é. Nós vamos ter que ter uma posição de copresença ética que vai embasar esses nossos pensamentos. Qual é a conduta do médico frente à demanda de um paciente seu que deseja utilizar uma droga liberada sem que a sua solicitação se enquadre na indicação prevista? E notem que aqui o editorial volta lá naquela nossa questão inicial do que é o natural e o artificial. Esse médico vai chegar e vai dizer, olha, é proibido fazer isso. Se alguém me pedir e eu negar, eu sou aprovado. Se eu afrouxar e disser que eu vou dar a prescrição, eu vou ser censurado. Tem gente que vai dizer, não, isso é só desencorajar. Se pedir, eu dou. Aliás, se pedir, eu disser, não, eu vou ser elogiado por não dar. Mas se eu der, também é indiferente. Tem gente que briga pela permissão, dizer, olha, tanto faz dar quanto não dá, é tudo igual, não tem problema nenhum. Tem gente que vai dizer, olha, o papel do médico é fornecer a medicação que o seu paciente solicita. E se ele não der, ele vai poder ser, inclusive, processado na justiça porque não atendeu os anseios do seu paciente. Ou então, no recomendável, se ele fizer, é elogiável, se ele não quiser dar, é indiferente. E esse aqui é o campo que nós vamos ter que discutir da conduta dos médicos. E esse é um desafio que extrapola muito a visão habitual da relação médico-paciente. Por quê? Porque a psicofarmacologia cosmética altera a relação médico-paciente porque ela parte daquela visão que todos nós que atuamos na área da saúde temos sempre em vista, que é o quê? É reconhecer as necessidades do paciente para então tratá-lo. Para a gente deslocar do foco da necessidade para o foco do desejo. Da prescrição para a venda direta ao consumidor. Ou seja, medicamento, a prescrição é claramente um ato médico. A prescrição de medicamentos talvez seja o núcleo mais duro da ação do médico. E é o núcleo que mais duro deve ser preservado como tal. Vocês veem que todas as outras profissões da área da saúde têm interfaces muito grandes. A única profissão que, além do médico, também prescreve, mesmo assim com restrições, é o pessoal da área de odontologia. Mas a prescrição ampla e restrita de medicamentos dentro, obviamente, de toda a questão regulatória, é prerrogativa claramente do profissional que é reconhecido como médico e como tal pode prescrever. E notem que aí pode começar a questão de outros possíveis interesses sociais. Controle comportamental em prisão é uma coisa que está sendo muito discutida. Aquelas penas de castração química, todas as outras, né, todo o uso de medicamentos para essa visão mais prisional, para essa visão de punição de crimes. O grande desafio no incremento na produtividade de trabalhadores, na medida que isso começar a ser discutido, como está sendo feito, e demonstrando aqueles dados que o professor Rode mostrou antes, de que aumenta a memória, não sei o quê, eu vou pensar, por exemplo, assim, um operador de bolsa de valores, que é uma pessoa que tem uma pressão, um operador de torre de controle de aeroportos, pilotos de avião, são pessoas que vão ser, então, o quê? Induzidas a utilizar como parte de sua profissão ou não? A questão, por exemplo, de toda a competitividade que nós todos hoje em dia enfrentamos em termos de produção de artigos, em produção de conhecimento, e tentar chegar num indicador que nós vamos ter lá o índice H com e o índice H sem uso de estimulantes cognitivos. Porque nós vamos chegar claramente numa desvantagem competitiva, se esse é o critério que nós vamos estar usando. E eu acho que isso tudo vai nos gerar sempre aquela questão que a gente vai ter que pensar. A bioética não vai dar uma resposta pronta para essa questão. Nós vamos ter que fazer o quê? Isso que a gente está fazendo, parar para pensar e lembrar que isso é sempre uma questão complexa. Na medida que isso deixa de ser uma variável categórica e passa a ser uma variável contínua, a questão do limite entre o prescrever e o uso do desejo é extremamente delicado. As variáveis pessoais vão estar interferindo muito nisso aí.
Nós vamos ter que fazer uma reflexão que obrigatoriamente vai ser compartilhada e interdisciplinar. Ela não vai poder ser feita só entre psicofarmacólogos, ela vai ter que contemplar essa visão também do pessoal da área do direito, da área toda que envolve, né, a sociologia, a antropologia, a ética, a filosofia, todas as dimensões da saúde, para a gente poder se apropriar um pouco desse grande cenário que está envolvido no que aparentemente às vezes é uma simplificação grosseira que o pessoal faz assim, afinal nós vamos liberar ou não vamos liberar isso? E o que a gente está querendo ver? Que a bioética vai trabalhar nessas ações sobre a vida e o viver. E vocês veem, o desejo das pessoas não é na questão da vida. O desejo das pessoas está aqui em melhorar a qualidade do seu viver, nessa questão do uso recreativo, do uso cosmético. Mas o que muita gente está preocupada, que nos slides finais do Rod ele levantou, é que a gente não tem nenhum dado de qualidade sobre o impacto na vida das pessoas sobre o uso continuado ou uso recreativo. E aquilo que a gente sabe, pegando por exemplo, uma coisa trivial que as pessoas usam sem controle, tipo vitaminas, né? Que a carência de vitaminas é problemática, mas o excesso também é. Ou seja, que esse uso simplesmente indiscriminado pode acarretar situações de muita complexidade na vida de cada um de nós. E o que basicamente a bioética está preocupada hoje em dia é tentar ser uma ética que se insere nessa realidade. E eu acho que essa é a posição que a gente tem buscado aqui no hospital, de estar ombro a ombro, né, com as diferentes equipes, de tentar discutir essas coisas do dia a dia que estão nos provocando. E eu acho que esse é o melhor exemplo de situação que a gente está vivendo, de que uma situação que às vezes para muita gente pode parecer uma brincadeira, pode ter repercussões seríssimas no todo da sociedade, a partir simplesmente do quê? Da banalização do uso, da banalização do seu efeito principalmente. Muito obrigado.